Olá pessoal, professor Rogério. Nossa aula de hoje vai ser sobre os movimentos da Terra, destacando o movimento de rotação. Vamos à aula? O movimento de rotação da Terra é aquele em que a Terra gira em torno do próprio eixo. A duração desse movimento é de 24 horas, mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A velocidade média à altura do Equador é de 1.666 km por hora. E esse movimento ele se dá de oeste para leste. O eixo imaginário do planeta apresenta uma inclinação com relação ao plano da eclíptica, o plano de órbita, de 23 graus e 27 minutos. As consequências desse movimento são a sucessão de dias e noites, movimento aparente do Sol, criação do sistema de fusos horários, desvio dos ventos alísios para o oeste, a forma da Terra, o geóide, e ainda há uma influência desse movimento nas correntes marítimas do planeta. Com relação à sucessão de dias e noites, podemos analisar na foto, a imagem mostra claramente um lado iluminado, corresponde obviamente ao dia, e o lado escuro correspondendo à noite. Como o movimento se dá de oeste para leste nesse sentido, nós temos então a América do Sul ainda no período da noite e chegando o período de amanhecer o dia. É importante lembrar que esse movimento de rotação faz com que o planeta Terra mostre faces diferentes para o Sol à medida que ele ocorre. Portanto, esse movimento sim é responsável por essa sucessão de dias e noites. O movimento aparente do Sol é um outro fenômeno que ocorre devido ao movimento de rotação. O Sol nasce no leste e se põe a oeste. Na verdade, o que nós não percebemos, mas o que acontece é a Terra que está se movendo. Como a Terra ela se move de oeste para leste, a impressão que nós temos é que o Sol que está se movendo de leste para oeste. Por isso, movimento aparente do Sol. O sistema de fusos horários também foi criado a partir desse movimento de rotação. Lembrando que esse movimento em torno do próprio eixo tem uma duração de 24 horas, portanto, se estabeleceu 24 fusos horários. Cada fuso horário correspondente a uma hora inteira. Como o movimento de rotação é de oeste para leste, as horas a leste, a partir de um ponto referencial, estão mais adiantadas. As horas a oeste de um ponto referencial estarão mais atrasadas. O sistema de circulação do ar atmosférico também sofre interferência do movimento de rotação da Terra, principalmente quando analisamos os ventos alísios. São ventos que sopram dos trópicos em direção à linha equatorial. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Essas setas indicam a direção dos ventos alísios. Para que a gente possa ter uma noção de como isso ocorre, lembrem que o movimento de rotação é de oeste para leste. Esse movimento é daqui para cá. Então a Terra está girando nesse sentido. Os ventos têm um desvio para oeste. E para que a gente possa entender esse processo, nós devemos nos imaginar dentro de um veículo, um automóvel ou um ônibus, em estado de repouso, ou seja, parado, e à medida ou quando esse veículo ele entra em movimento, a sensação do nosso corpo é se deslocar para o lado contrário. Esse processo faz com que nós percebamos por que os ventos alísios se deslocam para o oeste devido ao movimento de rotação da Terra. A forma do planeta Terra também é uma consequência do movimento de rotação. A Terra tem o formato de um geóide, ou seja, forma própria. A Terra, portanto, não é um círculo perfeito. Devido ao movimento de rotação, nós temos um achatamento nas regiões polares e um abaulamento na região equatorial, fazendo então com que o planeta seja um geóide. Ao retirarmos a água do planeta, nós temos então esse formato rochoso e percebemos que ele não é exatamente um círculo perfeito. Porém, devemos observar também que a água ela faz parte do planeta Terra. Portanto, ao introduzirmos novamente a água nesse planeta,
o que nós vamos ter é uma uniformidade maior em relação à sua forma, ou seja, o formato mais arredondado. Uma outra consequência do movimento de rotação é o chamado Sol da meia-noite. Devido ao eixo inclinado da Terra em relação ao plano de órbita, nós temos algumas áreas que são mais iluminadas do que outras durante algum período do ano. Consideramos essa figura. Toda essa região está recebendo a luz solar. Imaginamos então um ponto nessa área. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo. Então percebam que esse ponto, ao se deslocar em volta do eixo imaginário, ele não sai da área iluminada. Então nós temos um local com 24 horas de iluminação. Essas imagens mostram o que ocorre com o Sol no horizonte. O Sol tende a chegar próximo do horizonte, mas não se põe. Certo período ele volta a subir na abóbada celeste. Essa outra imagem, ela nos dá uma outra noção. O Sol vai caminhando até o horizonte, não se põe, né? Meia-noite ele está por essa região, mas não se põe e volta a subir. Essas imagens então nos dão uma noção do que ocorre próximo às regiões polares, onde há iluminação por 24 horas. Nossa aula de hoje foi isso. Não esqueçam de estudar os livros, apostilas, façam as atividades relacionadas ao conteúdo trabalhado. Valeu, até a próxima.